Caso 3. Sexo feminino, 70 anos de idade. E é um paciente que nega etilismo e tabagismo, só que tem queixa de dor em língua. Então, pela apresentação clínica, esse paciente do sexo feminino, nós temos aqui que apresentação clínica enquanto lesão elementar. Pode dar um Nodular. pouco mais de zoom, professor, por favor? Oi? Não ouvi? Pode dar um pouco mais de zoom, por favor? Zoom, tá. Seria nodular? Melhorou? Melhorou sim. Obrigada. De fato, parece um nódulo, né, com uma superfície ulcerada. Ulcerada. Aí, quando a gente inspeciona e vê essa apresentação clínica, o que faz com que a gente tenha mais curiosidade é palpar, né, Sim. para de fato perceber a consistência. Será que esse nódulo está mais endurecido, ele é mais flutuante? Será que se eu palpar ele vai sentir dor mais ainda? Porque ela refere dor nessa área, né? Então, para esse caso aqui especificamente, eu vejo um nódulo ulcerado e parece que ele tem umas bordas aqui, ó. E quando eu palpo essas bordas, eu vejo que essa área mais periférica está mais endurecida quando comparado com uma parte mais ulcerada, que está no meio. Eu consigo também perceber áreas brancas. Quem consegue ver umas áreas brancas? Brancas e avermelhadas também, né, ao Isso, redor. vermelhinho, né? Consigo ver áreas vermelhas. Para esse Uma caso área aqui de também. inflamação que parece, né, no centro. Isso, com um exudato, né? Parece que tem já exudato aqui de fibrina, né? Querendo cicatrizar. Saliva também. Por isso que é importante a gente também secar essa área, pegar a gás e secar, para a gente perceber mais informações, né? Então, pensando nessas informações iniciais e tendo o perfil do paciente, o que é que vocês também pensariam como hipótese diagnóstica principal para esse caso? Carcinoma de células escamosas. Carcinoma. Alguém pensa diferente? Eu, de início, tinha pensado em tuberculose, só que ela fala que é dolorosa, né? E a tuberculose geralmente é indolor, né? E como você estava falando que é uma lesão que os rebordos são mais endurecidos, aí a gente já pensa mais em SEC, né? Verdade, né? Por mais que ela tenha um perfil que não bebe, não fuma, né? E às vezes isso é intrigante e a gente não sabe de fato, né? A história da doença atual, como iniciou, né? Porque muitas vezes vai falar, foi do dia para a noite. Eu nem percebi, né? Às vezes ela já tinha essas áreas vermelhas e brancas e não tinha percebido, né? E muitas vezes culmina por essa apresentação clínica aí que a gente vê, né? E de fato, acho que para esse caso também especificamente, por ter já essa natureza dolorosa, e de fato, a gente quando palpa e percebe essas alterações específicas de endurecimento, aí a gente pensa fortemente em carcinoma de células escamosas mesmo, né? Se fosse indolor, eu poderia pensar em quê? Fortemente aqui. Tuberculose. Tuberculose? Professor, eu pensei em tumor de células granulares, mas eu não sei se, pelas características clínicas, entraria como uma hipótese O diagnóstica. tumor de células granulares, ele é muito comum na região da língua, é verdade. Entretanto, ele não ulcera assim. Fica um nódulo, geralmente submerso, né? E não tem essa apresentação assim de ulcerar. Não fica uma neoplasia assim com essa inflamação,
exuberante que a gente vê aqui. Aí por isso que eu não pensaria. Agora, se tivesse um nódulo submerso, intacto, essa área aí, sem ulceração, sem trauma, não mordeu nada, aí eu pensaria no tumor de células granulares aqui. Mas como tem essa apresentação aqui de inflamação, bordas endurecidas e dor, eu penso mais em carcinoma e não nessas outras formas, né? Tem outra hipótese aqui que falaram, né? Que é o linfangioma. Para o linfangioma, eu não pensaria tanto aqui por conta da faixa etária, 70 anos, e também porque ele tem outro tipo de apresentação, né? Ele vai ter áreas mais granulares, lembrando como se fosse ovos de peixe na superfície. Por mais que essas áreas tenham aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem umas bolhas aqui, né? Porque o linfangioma tem essas áreas assim bolhosas que lembra muito ovos de peixe, né? Parece até um hemangioma muitas vezes, né? É uma lesão vascular. Aí a gente também tem a coloração arroxeada, né, mais avermelhada, e também esse aspecto. E também não ulcera. Não ulcera como está aparecendo aqui. Então, grande que. E também não dói. É indolor. Aí por isso que eu não penso nessas neoplasias benignas aqui. Né? Agora, se eu tivesse os nódulos com essas apresentações todas que eu falei, a gente poderia pensar, né, para esse caso. Mas fica um pouco distante também por conta da faixa etária. Porque os linfangiomas geralmente têm uma apresentação mais nos pacientes mais jovens, né? Pacientes infantis, juvenis e adultos jovens, né? E os tumores de células granulares eles podem aparecer nos adultos e idosos, mas não tem essa apresentação. Geralmente é aquele nódulo, aquela cúpula nodular e nódulos que a gente chama de submersos. E geralmente as superfícies não ulceram, né? Desse jeito aqui que aparece. Tá, eu não pensaria nem como diferencial, mas foi bom vocês terem lembrado que a gente conseguiu também tirar essa dúvida. Né? Mas pelo perfil de 70 anos, tendo essas superfícies ó, um pouco brancas assim, ó, eu vejo umas estrias brancas aqui. Isso aqui é saliva, ó, aqui. E fibrina também. E essa atrofia, ó, gente, esse vermelho aqui, ó, é muito característico e inerente de eritroplasia mais, né? Do que outras alterações que a gente tem com aspecto vascular, propriamente dito, né? Então, para esse caso aqui especificamente, eu pensaria como diferencial do carcinoma células escamosas a eritroleucoplasia, para ele aqui, né? Mais fortemente, né? E pensaria, se não tivesse dor associado, no cancro. O cancro parece desse jeito. A Ivanda falou da tuberculose. Eu não pensaria em tuberculose, sabe por quê? Porque a tuberculose tem um exudato mais amarelado. Uhum. E eu não vejo tanto aqui amarelado, né? A gente tem um sinal de trelar, que são esses grânulos amarelados que vão aparecer na superfície. Muitas vezes no palato, na língua, em outras áreas da boca, né? Aí, para esse caso, por não ter a dor associado, aí eu descarto a sífilis, né, o cancro duro, e também a tuberculose, a úrsula tuberculínica. Mas em medicina tudo pode na vida, né? Tudo pode. Mas a gente fortemente descartando o aspecto clínico e também o perfil do paciente, a gente pensa, um paciente mais idoso e tudo, a gente pensa fortemente no carcinoma das células escamosas e como diferencial para ele especificamente a leucoplasia e a eritroplasia, né, para esse Professor, caso aqui. Oi. uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. A dor é algo muito subjetivo, né? Sim, Então, para um paciente, ele pode relatar não ter dor em um carcinoma e um outro paciente ter dor em um carcinoma, né? Então, isso que você estava falando, se você pegasse um caso de, vamos supor, de cancro, né? O paciente relata dor.
a gente acharia que seria algo raro, né, dentro da É, literatura, mas mesmo assim a gente tem aquele diagnóstico de cancro, é sífilis. Então, a gente não pode, então, assim, simplesmente descartar, né, nesse caso, assim, de dor. para esse caso aqui, ela poderia ter essa queixa de dor. No exame a gente percebe. Quando eu manipulo, eu consigo perceber se aquela úlcera remete dor ou Uhum. não, né? Então, na hora da manipulação, eu consigo perceber se é verdadeira aquela queixa ou não. Para dor e odontologia, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente consegue perceber a intensidade daquela dor, né? E como ela vai se manifestar. Então, muitas vezes, até para foto, quando eu traciono essa língua, o paciente já se espreme na cadeira. Aí eu percebo. Porque muitos vão perceber e vão associar a dor como algo que requer rapidez, que ele quer que resolva para ele, né? Então muitos chegam, eu tô com dor de dente. E quando a gente vai fazer os testes, não é nada daquilo. Porque a população está muito vinculada a isso, né? Sente dor, vai ser atendido. E geralmente a gente associa isso, né? Às emergências, né? E às urgências, né? A isso. Mas nesse caso aqui especificamente, ao manipular, eu consigo perceber. E isso que você está falando é muito bem verdade. Às vezes chegam úlceras bem exuberantes, que a gente acha que o paciente vai sentir dor, e muitas vezes, gente, nem precisa anestesiar. Nem precisa. Porque já tem tanta necrose ali e uma invasão perineural tão grande que ele não sente mais nada. E muitas vezes a gente nem precisa, sabia? Anestesiar. Então, esse sintoma pode virar um sinal quando a gente muitas vezes manipula, porque a gente consegue muitas vezes perceber a intensidade, né? Isso é uma coisa interessante e importante, né? Para ver isso, né? Aí a gente tem esse parâmetro, né? Mas é importante investigar. Já aconteceu muitas vezes isso. Tem um. A Ivanda está descrevendo aqui. Pode falar, Ivanda, no microfone. Não... É até bom que todo mundo. Viu? Não É fica porque tímida. o. Não fique Não, tímida. é porque o vizinho tá com as crianças ali, as crianças estão Ah, chorando. Ai, mas foi só isso entendi. mesmo, né, que eu escrevi ali, né? Que ontem mesmo eu e a Marina e a Júlia, nós ficamos para ver um caso, né? E a paciente ela tinha osteonecrose. E o cirurgião que estava conduzindo o caso, ele até explicou para gente, né, o porquê de não precisar anestesiar, né? Porque aquela área ali estava toda necrosada. Então aquela paciente ela não sentia dor, ela não não reclamava de nada, então precisava anestesiar ela, né? Então É, ele foi, fez toda a curetagem até você ter um osso saudável, né? isso, Que aí, vital, né? Isso aí. aham, aí sim, a partir daquele momento que você acha o osso saudável, a paciente já começa a sentir um pouco de mais, aí você já para, né? É um parâmetro interessante. Vocês vão aprender na endo que existe o teste da cavidade, que é abrir o dente sem anestesiar, para a gente sentir se aquela pulpite é reversível ou irreversível. Não sei se vocês já viram isso, já leram ou se já viram isso na endo, mas é um parâmetro que a gente usa de diagnóstico para perceber muitas vezes isso. E ao manipular, a gente percebe. Então, nas osteonecroses a gente faz isso com bastante sucesso, porque a gente consegue perceber que aquela área de fato remete uma coisa mais vitalizada, né? E muitas vezes isso vai acontecer. O paciente às vezes chega com aquela úlcera exuberante e não sente nada. Isso acontece muito nos cancros, que geralmente são indolores. Eu já fui muitas vezes, gente, pego de surpresa com úlceras tímidas que eram carcinomas e não eram dolorosas, muito pequenas. E já fui também pego com úlceras que tinham dor, já aconteceu na região da língua, principalmente por conta do trauma, ficar batendo ali nos dentes, ter dor e ser sífilis. E num paciente com esse perfil aí, idoso.
né? Então, de fato, muitas coisas a gente, obviamente, que tem o padrão, o perfil da literatura, por isso que é importante a gente entender os diferenciais, né? Para a gente pensar num leque maior, né? Porque tudo pode acontecer nesses tipos de coisa. A ponto, por exemplo, de uma lesão de glândula salivar. Eu achar que é uma rânula e quando eu ver é linfoma. Olha que coisa diferente uma da outra, né? Mas pode acontecer também, né? Então, para esse caso aqui, especificamente, né, apesar de ter a dor, eu posso, por conta do aumento do perfil que está acontecendo, de casos de sífilis e mulheres nessa faixa etária, eu posso colocar por mais que tenha esse diagnóstico aí de dor associado, porque muitas vezes a pessoa traumatizou. Outra coisa também que é uma coisa que vocês vão perceber é que eles omitem os tratamentos. Muitos colocam medicamentos, colocam álcool, ficam manipulando aquela ferida, né, aquela úlcera. E muitas vezes vai ter o aspecto de dor, nas sífilis principalmente, né, nos cancros, porque eles tentam tratar em casa, né? E aí muitas vezes pode ter uma queimadura química, né, porque usou algum medicamento, ou outra coisa, álcool que eles adoram passar, outras coisas que vai mimetizar outras alterações. Por isso que é extremamente importante na anamnese ele ter aquela confiança na gente, porque eles vão começar a falar as coisas de verdade, né? Pra gente, né? Então, nesse caso, acho que vocês foram assertivos também em pensar em carcinomas salas escamosas, fortemente para esse caso. Aí, como diferencial, a gente pensa na leucoeritroplasia, e por mais que tenha dor associado, e ser uma úlcera rasa e com essas bordas, que é bastante comum para sífilis, assim, por mais que tenha dor, a gente pode colocar, né? Para esse caso aqui especificamente, né? Por mais que tenha a dor associada ali, né? E porque muitas vezes na anamnese, manipulando, vai sentir dor porque ele fez essas alterações de colocar medicamento, de ficar mexendo. E como não teve sucesso, na sífilis isso vai acontecer. Quando eles não mexem, não usam nada, geralmente vai desaparecer, que acontece com frequência. Isso faz com que a gente já pegue no estágio latente, secundário e por aí vai. Né? Mas isso pode acontecer, de ter o sintoma porque ele usou, tratou de forma inadequada. Né? Aí a gente, nesse caso especificamente, pode pensar e lembrar, né, na sífilis, que chama bastante atenção nos dias atuais, nesse perfil específico de paciente. Tá? Dúvidas, perguntas? Então, os diferenciais. Então, para os tratamentos indicados aqui, eu vou indicar o quê? Biópsia incisional, né? Acho que todo mundo colocou, seguida de análise anatomopatológica. E para eu realizar a biópsia aqui incisional, qual a área que eu iria escolher? O que é que vocês acham aqui? Qual área eu deveria escolher? Eu usaria azoxystrobina, mas assim, principalmente na região de bordos, né? As áreas mais externas, né? Porque no centro tem necrose, você pode ter necrose, pode ter infiltrado inflamatório, e você não vai ver, né? Então eu fugiria, como a colega de vocês está, eu fugiria do centro e eu tentaria pegar mais essa área aqui, ó, essa área aqui. Quando tem esse granulado, essa coisa aqui vermelha, isso quer dizer muita coisa, né? Então eu pegaria essa parte aqui, ó. Pegaria também uma porção de tecido saudável para de fato analisar. Então aqui a parte mais inferior, junto com esse endurecimento aqui da borda, ele vai querer dizer muita coisa. Então eu pegaria justamente essa área de dorso e ventre de língua aqui, ó, e faria uma biópsia em elipse nessa área, que eu estou passando aqui, ó, o mouse, para ter um diagnóstico mais assertivo. E de fato fugiria dessa área mais central. Né? E para esse caso aqui especificamente, é uma biópsia incisional, ou seja, parte da lesão que ia ser removida.
O Professor, ideal é que para esses casos a gente também faça a remoção de um tecido mais saudável, né? Porque fica melhor para o entendimento do patologista daquelas áreas com a invasão daquela úlcera no tecido conjuntivo, né? E aí, muitas vezes PCB, no caso dos carcinomas, é o subtipo. Então é muito importante fazer também pegar uma área que esteja livre da alteração especificamente. Né? Então a gente pensa nas biópsias, nesse caso aqui específico, que não tem, que a gente pense em outras coisas, perilesional. professor, Oi. o senhor estava falando agora há pouco dessa área aqui em cima, né? Que tem como se fossem umas vesículazinhas. Eu não sei se é pela imagem, não sei, mas tipo, Aqui, né? quando eu vi, não foi algo que me chamou muita atenção de cara, assim, porque eu pensei que poderia ser alguma alteração das papilas mesmo, né? E não algo relacionado com uma lesão a mais, sabe? Tipo, que talvez trouxesse algum tipo de diagnóstico diferencial. Então, o senhor perguntou, em qual área você poderia fazer a biópsia? Pensando em um local que, eu não vou ter um azoxystrobinina para me ajudar, para me guiar. Eu não faria biópsia nessa região ali onde tem essas bolhas, sabe? Eu tiraria mais aqui embaixo, onde tem esse rebordo mais endurecido e tem áreas de leuco e também de eritroplasia, né? Essa área mais embaixo. Então, o Uhum. senhor acha que teria diferença eu não colocar essa parte É, das bolhas, né? Vesículas, eu acho que você pensa certo, né? Porque pode ser uma alteração das papilas, sim, né? Mas eu gostaria que, por exemplo, de passar uma gase, porque isso pode ser friável e romper, né? E pode ser também ser exudato de fibrina da própria ferida, né? Então não ficou muito assim característico para a foto, né? Mas de fato eu não pensaria não. A bolha, nesse caso aqui, as bolhas quer me dizer menos do que a atrofia, área vermelha, que quer me dizer mais, né? Aham. Então, de fato, eu pensaria assim também. Porque muitas vezes quando a gente passa aqui a gase, né, quando vai secar, manipular, essas bolhas elas podem coalescer, né? Podem se romper, destacar, e aí não tem uma informação clínica associada com a histopatologia, né? Tão fortemente, né? Então, para esses casos, de fato, não tendo azultolidina ou um exame de fluorescência, né, de LED ou outra coisa parecida, a gente sempre tem que lembrar nas áreas de atrofia mais vermelhas, né? Por conta da cancerização ser maior para esse tipo de alteração, né? Então, de fato, eu pensaria como você muito bem lembrou, né? Elas têm menos informação do que as áreas vermelhas atróficas, né? Aí, de fato, a foto não ajudou tanto, né? Por isso que muitas vezes, né, quando a gente recebe as fotos para dar diagnóstico, a gente põe várias hipóteses, né? Por que a gente não está manipulando? Para vocês verem e sentir que o exame é muito importante, extremamente importante, essa manipulação, para a gente pensar em uma série de coisas e afunilar mais o diagnóstico, né? Mas de fato, sim, eu pensaria, como você muito bem lembrou, que as bolhas têm menos informação do que as áreas de atrofia mais vermelhas que a gente vê aqui. De fato mesmo. Dúvidas, perguntas, gente? Mais alguém? Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? A Heloísa, a Daniele, o César, o Guilherme, a Vitória, o Daniel Castro, a Beatriz, a Stephanie, a Juliana, a Milena, a Júlia, a Bárbara. Eu chamei quem não falou aqui, viu? Quem não, ainda não conversou comigo. Tudo certo, né, gente?
E para finalizar, a gente pensa nos exames complementares. Aí, nesse caso, como eu coloquei o diferencial sífilis, eu penso nas sorologias. Penso em pedir VDRL, ou outros exames de ST como HIV tipo 1 e 2. Geralmente é casadinho, né? São exames que a gente geralmente pede. E hemograma e coagulograma também, se a gente pensa muitas vezes em abordar no segundo tempo essa área, né? Então, como exame complementar, a gente pode estar solicitando esses exames complementares. Partindo para o caso 4. Paciente do sexo feminino, 75 anos de idade, nega etilismo e tabagismo e queixa-se que a prótese não encaixa. Isso aí. Adianta bastante, de verdade mesmo, né? E descarta outros tratamentos e já dá um encaminhamento mais assertivo para o paciente, né? É muito bom quando a gente faz esse adiantamento. É o mesmo caso quando a gente pensa, por exemplo, em tuberculose, em paracoxidioide micose, que a gente pede raio-x de tórax, por exemplo. Ah, o dentista pedindo raio-x de tórax, muitas vezes ajuda muito, né, no diagnóstico, né, para os pacientes de modo geral, né. Então, por isso que é importante a gente estar lembrando dos exames complementares. Então, para esse caso aqui específico, o que é que vocês veem como lesão elementar? Vou colocar aqui grande para que todo mundo veja. Placa. Eu consigo ver uma placa de coloração mista, né? Eu vejo áreas brancas, áreas vermelhas e verrucosas. E tem uma distribuição multifocal, né? Eu vejo em várias áreas do rebordo, de maxila, fundo de vestíbulo, vejo também por aqui mais anterior. Vejo várias coisas aqui importantes, né? Então, a primeira coisa que vocês iriam fazer aqui, inspecionou, viu lesão elementar, qual manobra semiotécnica a gente vai lançar para esse caso? Raspagem. E isso, a gente vai tentar remover essas áreas brancas, né? Porque pode ter o que aí? Coexistência de outras coisas, além do que eu estou pensando fortemente que vem, o que vem a ser, outras coisas podem ter também, né? Então vou passar uma gás aí para ver se remove. Isso é extremamente importante. Removendo ou não, muitas vezes para esses pacientes, eu posso pensar para esse caso específico com essa exuberância, com essa natureza clínica e pelo perfil do paciente, como hipótese diagnóstica, eu posso pensar o que aqui? Candidíase? Né? Sendo ai, caramba! Destacável a raspagem, no caso. Mas pela exuberância, passei aí, ó, removeu parte da área branca, outras não removeu, porque ela usou uma prótese, ela não higienizava, aí pode ter restos alimentares, pode ter fungo, Você mas nem pode ter duas lesões associadas isso aí, pode né? ter coexistência de outras coisas. Mas eu Ele olhando pode assim, ter um câncer. com essa apresentação assim exuberante, multifocal, com essa superfície verrucosa, Carcinoma verrucoso. Poderia ser? sim. Mas eu pensaria em Associado outra. com. Professor, Oi. assim, eu achei que poderia ser uma hiperplasia fibrosa inflamatória, por causa da prótese. Ó, primeira coisa, a prótese era adaptada. Só que agora, por ter esse crescimento, não adapta mais. Professor, Geralmente tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Geralmente as hiperplasias fibrosas inflamatórias, elas aparecem quando a prótese está desadaptada e assim elas culminam para o aparecimento da lesão.
Para esse caso, não. A prótese estava adaptada, só que ela tinha uma alteração e começou a crescer e ela não conseguiu mais encaixar a prótese. Consegue ver, Igor, que é um pouco diferente? Acho que foi o Igor que me perguntou aqui, né? Aí por Sim, isso, sim, é Igor, porque eu achei que estava desadaptada a prótese. Mas agora eu entendi que não. isso, desadaptou porque essa lesão aí cresceu. Quando a gente vê as hiperplasias, o que é que vai acontecer? A prótese é quebrada, ele colou, ou ela é mal feita, né? Não foi feita por um protesista. Aí que fez com que a lesão tenha esse direcionamento por conta da alteração da prótese. Aqui não foi o contrário, desadaptou porque essa lesão cresceu, começou a proliferar em vários sítios. Para esse caso Mas então, aqui, eu acho que eu passaria para leucoplasia verrucosa, já que isso, eu pensaria muito nisso ao examinar essa Uhum. paciente, pelo perfil, da idade, né? Leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, é a hipótese diagnóstica mais assertiva para esse aqui. Entretanto, eu pensando no melhor prognóstico para ela, eu vou monitorar essas áreas todas e vou rezar para achar o carcinoma de células escamosas ou verrucoso. Por quê, gente? Porque muitas vezes o tratamento da leucoplasia verrucosa proliferativa ele vai ser pela remoção e como o dela está multifocal, o ideal é que ela tenha um diagnóstico mais assertivo, né, e mais rápido de câncer nessas áreas ou em alguma área. Por isso que nesses casos de leucoplasia verrucosa proliferativa, o ideal é usar o azul de toluidina para a gente ter, de fato, uma área mais propícia de alteração, né, de alteração. E aí eu pensaria nesse caso. Pensando nisso, eu posso ter coexistência de outras coisas. Né? Aí, como diferencial, eu penso para esse caso o carcinoma células escamosas e o carcinoma verrucoso. E também a candidíase, mas seria coexistência, a candidíase, de outra alteração que ficou ali porque ela não conseguiu mais higienizar, ficou com medo, né? E não fez mais a higiene da boca e a cândida proliferou. Então, para esse caso aqui, eu pensaria em biópsias eletivas, porque está difícil escolher as áreas. Aí eu pensaria para exames complementares, coagulograma, pensaria no hemograma, né, especificamente, a depender também da história médica dela. E faria também, nesse interim dos exames, um antifúngico. Isso, a Ivana já falou. Eu não pesquei não sua resposta, viu, Ivana? Eu pensaria também no antifúngico, para de fato reduzir essas áreas brancas, porque pode ter também uma candidíase hiperplásica aí. Então esse caso ele fica muito difícil para a gente ter um manejo mais conclusivo. Então o que é que a gente pensa quando a gente está diante das hipóteses fortemente de leucoplasia verrucosa proliferativa e tem prótese associada? A gente pensa nisso, de lançar mão da biópsia incisional, mas como guia a técnica de Marshberg, né, que é o azul de toluidina, mas nesse interim de pedir os exames complementares, hemograma e coagulograma, fazer o antifúngico, para essa área ficar mais limpa, né? Porque muitas vezes na biópsia, se eu não for até o periósteo, eu só pego a área branca, só hiperceratose eu vou pegar, porque os carcinomas verrucosos são muito assim, crescem muito para fora. Aí por isso que é bom a gente usar os antifúngicos para melhorar esse crescimento do fungo nessa superfície. E muitas vezes, para esse caso, como tratamento indicado, além da biópsia incisional do antifúngico, eu penso nos ceratolíticos. Usar medicamentos que removem essa ceratina e fazem com que eu consiga uma biópsia mais profunda, né, chegando muitas vezes em áreas mais de atrofia quando eu passo o ceratolítico. Então, para o manejo da leucoplasia verrucosa proliferativa, quando eu tenho essa exuberância muito branca, áreas verruciformes, e eu fico um pouco perdido qual área eu vou fazer biópsia, aí eu utilizo o azul de toluidina como guia, o antifúngico e os ceratolíticos. Aí, para ceratolítico, para esse caso específico, a gente usa a ureia a 1%.
A gente passa a ureia na área, deixa por 1 minuto e depois remove. Então, geralmente o paciente vai várias vezes no consultório para fazer essa remoção. Aí muitas vezes a gente consegue ter uma área mais assertiva de atrofia, mais vermelha, e muitas vezes a gente consegue um diagnóstico mais rápido. Né? Porque imagina, gente, eu tratar essa paciente com essa idade fazendo biópsia dessas áreas aí. Até ela recuperar de uma para outra, eu vou terminar o curso de odontologia e não vou terminar, né? O caso. Por isso que a gente usa essas 3 alternativas conjuntas para que de fato a gente tenha áreas mais assertivas e muitas vezes já encontre a lesão maligna, né? E aí muitos falam, ai professor, o senhor é muito bizarro ficar pensando em achar logo câncer, não vai ser. Mas muitas vezes é melhor para que ela faça o estadiamento, faça o tratamento, para de fato a gente ter um diagnóstico e consiga ter é, um estadiamento melhor para a pessoa, né? Então não é loucura da minha parte pensar assim, né? Principalmente quando a gente vê essa apresentação clínica tão evidente, né? Então, para esse caso especificamente, a gente pensaria dessa forma aqui que eu estou falando para vocês, porque tem um manejo complicado, difícil, porque o nome já diz, ela é uma leucoplasia verrucosa proliferativa, ela prolifera, ela sai atingindo várias áreas multifocais, tá? Então, para esse caso, a gente de fato utilizaria como tratamento indicado, obviamente, a biópsia como sendo, mas para melhorar as áreas de biópsia, utilizar o azul de toluidina, ou os LEDs, né, as fluorescências que a gente também utiliza, seguido do antifúngico e também seguido do ceratolítico para melhorar essas áreas brancas que tem também na área. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Então, com isso a gente consegue responder. Diagnóstico provável, leucoplasia verrucosa proliferativa, os diferenciais carcinoma verrucoso, carcinoma de células escamosas e a candidíase hiperplásica ou pseudomembranosa, e os tratamentos indicados: biópsia, antifúngico, ceratolítico e a técnica de Marshberg. E os exames complementares que a gente vai utilizar aqui serão o hemograma e o coagulograma. Ok? Dúvidas, perguntas? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas? A gente pode fazer mais esse caso para finalizar? Ou vocês estão cansados? Poxa, não pode, tem que ficar todo mundo. Falta ainda, gente, a gente fazer